festivais. Festivais porque estava naquela onda do festival. O maior festival da década de 60 foi o festival da Record. Começou com a Excelsior, depois veio a Record, depois a Globo começou a fazer nos anos 70 aquele Festival Internacional da Canção e tal, mas daí lançou muita gente, veio Potiguara, Ivan Lins, foi lançado, daí veio Miúcha, a Elis, que já tinha sido lançado pela Excelsior, Marília Medalha, Vinícius de Moraes, começou a ter esse movimento não só político, engajado politicamente, como também um movimento romântico. Por exemplo, é difícil você chegar e me dizer, no máximo ele deve ter feito uma ou duas ou três músicas engajadamente políticas, o Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes era o amor, a consagração da mulher, a beleza da mulher, o amor e tal. Conta um pouquinho, Nelson Motta, como é que foi Nelson Motta, a passagem, vocês, Nelson Motta, aquela época, qual a influência que teve? O Nelson Motta teve uma importância na música brasileira, assim, maravilhosa. Porque ele, bem, a gente tinha, aí foi quando a gente começou aqui em São Paulo a escutar mais a Globo, porque até o começo dos anos 70, as televisões fortes do país era Tupi, que foi a primeira TV do Brasil, através do Assis Chateaubriand, que foi inaugurada, acho que em 58 e tal. Então, as únicas pessoas que se lembram disso é a Hebe Camargo, que estava lá ainda e tal, que tem que ser é a dama respeitadíssima, ninguém pode mexer com ela, que tem um respeito, sabe, é uma coisa já institucional, um patrimônio do nosso país, entende? Como uma série de artistas que não chegaram a ser reconhecidos ainda, já foram embora e tal, e deveriam até, o brasileiro tem isso, de não guardar essas coisas. E Santos, na década de 60, era uma cidade politicamente perigosa para os generais, no caso. Mas era politicamente também o esporte em Santos também era. Eu quero só citar duas coisas. Na década de 60, como foi a década que mexeu com o século XX, foi a década que mudou praticamente o século XX. O século XX se aproximou mais do século XXI a partir da década de 60. A década de 60 foi um negócio que deu um tipo de um zoom, assim que hoje a gente chamaria em termos digital, speed. Hoje a gente chama de speed. Antigamente, quando a gente queria dizer que ia correr, ia num flash. Agora é speed. Entende? Então, isso é um outro assunto, que quanto mais as coisas ficam fáceis, quando você chega numa internet, você pode puxar 200 músicas, você puxa essas 200 músicas e chama o teu amigo para mostrar que você puxou as 200 músicas. Daí o cara escuta, pô, que legal. Daí começa a tocar a primeira música, tu já pula para a segunda e tal. Então, nem você se apega a música nenhuma, nem você aprende a gostar. É que nem você comprar 10 livros, e tu pega e vai chamar os teus amigos. Olha aqui esses 10 livros que eu comprei. Como que era antigamente? A gente abre a primeira página, mostra, daí abre a primeira página do segundo livro. Você falava que antigamente você comprava um LP, né? Importado, e chamava os amigos, e ficava aquela turma, nem respiravam direito, né? Exatamente. Primeiro a gente escutava o LP todo em silêncio, então pedia, quando dava o intervalo entre uma faixa e outra, pô, volta essa parte, eu escuto o baixo, escuta a bateria, escuta essa lança de vocal, a gente tinha uma paixão pela música, vamos dizer, pela harmonia da música, pela melodia da música, pelo ritmo da música, pelas três coisas fundamentais da música. A música se divide em três partes como o corpo humano, só que é melodia, harmonia e ritmo. Então, eu como tinha também uma formação também musical também desde o berço, mas mais clássica, e a gente sentia que os Beatles nessa época, eles desenvolveram muito a parte de rock e começaram a misturar, e eles inovaram tudo. Mas daí de 60 para 70 começou a década de 70 foi efervescente, até chegar em 77.
em 77, foi recente que começou a ter o Led Zeppelin, que começou no final dos anos 60, mas foi até 74, 75, então vai Uriah Heep, Grand Funk, Doobie Brothers, Electric Light Orchestra, vai Brad, Deep Purple, as bandas de rock vai White Snake, são tantas, Procol Harum, mas aqui na hora para você falar, então não vem assim na cabeça. Mas houve um desenvolvimento do rock e da música popular brasileira, só que ainda tinha aquele negócio, o rock nacional é que não tinha espaço. O rock estrangeiro, aí foi a disco music, que foi uma outra parte que eu acho que, num ponto, empobreceu o rock and roll. Né? Para mim, que sou uma pessoa mais... Tudo bem agora, lógico, para o pessoal, principalmente os DJs, que eles começaram a desenvolver, mas aí quando começou a discoteca, porque começou a mexer com as picapes, que depois hoje se tornou uma coisa mais artística de mexer no disco e tal, que aí já começou uma outra fase bem mais para cá, já final dos 80 para os 90. E inclusive os Bee Gees começaram a aparecer muito mais depois do John Travolta do que antes de John Travolta. E eles foram injustamente rotulados como uma banda de discoteca. E não. Eles simplesmente pediram para eles para fazer umas músicas para a trilha sonora do Saturday Night Fever, que era os embalos de sábado à noite aqui do John Travolta. O filme estourou tanto no mundo todo que todo mundo começou a curtir Bee Gees daí para frente. Bee Gees foi uma banda que começou praticamente 3 anos e meio depois que os Beatles começaram. Os Beatles começaram em 62, os Bee Gees começaram em 65. Era uma banda que nasceu na Inglaterra, os pais emigraram para a Austrália, depois eles voltaram para a Inglaterra por causa dos Beatles. Eles eram também fãs dos Beatles. E o que eles têm de músicas maravilhosas e descoladas, os Bee Gees já eram uma banda de rock extremamente sinfônica. Só que a mídia não dava espaço para eles, principalmente nos anos 70. Nos anos 60 eles ainda tiveram espaço com Massachusetts, I Got a Message to You, com I Started the Joke, com Don't Forget to Remember, com To Love Somebody, Words. Mas na década de 70 só tiveram um pouco com How Can You Mend a Broken Heart e mais nada. Eles não tinham. Então eles tiveram o grande boom para eles foram morar nos Estados Unidos. Quando foram morar nos Estados Unidos, eles mesmo tentaram sair dessa, aí começaram a sair da disco music e fazer uma coisa mais funkeada. Mas mesmo assim, aí eles eram acusados pelos americanos deles tentarem fazer uma coisa que eles não eram. Então eu acho que eu gostaria de registrar. É uma banda também injustiçada, uma grande banda inglesa também que foi injustiçada até talvez pela própria Grã-Bretanha, que só há uns poucos anos atrás é que reconheceu, ou que deu que aquilo ali não quer dizer nada nem para os Beatles, na época quis dizer nada, comenda, porque aquela comenda era para os caras de guerra, para os heróis de guerra. Então os Beatles na época tiraram até sarro disso, e porque achavam que para eles não significava nada. E os caras que tinham lutado na Segunda Guerra Mundial significava tudo. Então, quer dizer, é uma coisa que entrava em choque. Depois os Beatles devolveram para a rainha isso. Então, anos 70 foi a ebulição. E os anos 80 foi quando começou o rock nacional a aparecer. Começou a aparecer, Blitz, começou... Nos anos 70 tinha o Joelho de Porco, mas ninguém dava chance. O forte de você sempre foi cantar em inglês. Teve dificuldade nessa época, porque o rock nacional estourando, e vocês com a banda brasileira cantando em inglês, teve dificuldade? Não, justamente porque eu comecei a cantar, a primeira música que eu cantei na vida foi em italiano. Depois eu logo passei de italiano em português, mesmo eu cantava, porque mesmo no tempo do Roberto Carlos, não cheguei a cantar nada, porque na época do Roberto Carlos eu já era muito fã dos Beatles, mas conheço o repertório todo do Roberto, e o Roberto é um senhor compositor. Se você pegar as composições, principalmente